Olá, seja bem-vindo ao programa Considerações. O assunto de hoje é a violência contra a criança e o adolescente. A nossa convidada é a doutora Regina Márcia Rodrigues, delegada da Delegacia Especializada à Proteção da Criança e do Adolescente, a DPCA. Nossa equipe de reportagem esteve no Lar da Vovó Miloca. Lá moram crianças que sofreram algum tipo de violência. Vamos ver? Ah, infância, a melhor fase da vida. Não para essas crianças. É complicado explicar, mas elas, na grande maioria, são órfãs de pais vivos, afastadas das famílias para a própria segurança. Vítimas de violência, elas aprenderam prematuramente que o mundo pode ser cruel. Este mocinho, que vamos chamar daqui para frente de Rafael, tem 8 anos. Ele e o irmão de 4 moram aqui no Lar Vovó Miloca há 1 ano. A mãe, usuária de drogas, está presa e as lembranças do avô com quem passou a viver não são as melhores. Eu batia. É, muito. E você merecia? Não, Ele te batia por quê? não sei. Na hora ele estava com raiva, ele vinha e te batia. Uhum. E o que mais que ele fazia? De joelho virado pra parede. Segurando alguma coisa? É, O quê? tijolos. Por quê? Ele falava por que ele fazia isso com você? Não. Afastado dos familiares, foi nesta instituição, fundada há 27 anos, que ele descobriu o significado da palavra família. Para a dona Josefa, presidente do Lar Vovó Miloca, este é o resultado do amor, somado a cobranças por responsabilidades. Porque a criança, quando vem para cá, vem fragilizada, sofrida, ou por abandono, ou por um abuso sexual. São todas as espécies de sofrimento, né? Então, essa criança precisa ser bem acolhida, amparada, amada. A criança aqui leva a vida, digamos assim, de uma família normal. Tem todas as responsabilidades que uma criança teria quando está inserida no seio da família. E tem os benefícios também, como aula de natação, aula de judô, que são atividades que ajudam a criança a esquecer um pouco a vida que teve lá fora, né? Com capacidade para abrigar 25 crianças, a entidade atende atualmente 22. Mas uma das grandes preocupações é com o lado psicológico. Muito traumatizados, a psicóloga da instituição, Tainara Espíndola, explica que normalmente as crianças não se abrem. Mas é assim, com um cafuné e muito carinho, que ela consegue diagnosticar os problemas vividos pelos pequenos. Geralmente, elas chegam, independente da violência que elas sofrem, elas chegam desconfiadas, elas chegam arredias, né? Tem algumas crianças que não permitem nem toque, você conversa, elas defletem, que elas não te encaram, elas não correspondem muito bem quando você aborda, né? Então, é uma questão de acolher. Primeiro você acolhe essa criança, faz dentro das possibilidades ela se sentir segura, né, para posteriormente você fazer o acompanhamento, que é saber quais são os progressos que ela tem aqui, se ela consegue se relacionar com outras crianças, né? É comum elas ficarem muito agressivas, como uma autodefesa, mesmo que ninguém agrida, elas chegam aqui bastante agressivas, então a gente faz esse acompanhamento para saber qual é a história de cada um dentro das possibilidades. E é uma frase que eu tenho usado muito com elas aqui, é que nós entendemos que elas foram maltratadas em todos os sentidos, mas isso não dá direito a elas de descontar isso nas outras crianças, ou na escola, porque não foram eles que fizeram isso. A gente entende que o coraçãozinho está cheio de dor, a gente entende que tem machucado, mas elas estão tendo a oportunidade de regenerar esse coração. É muito triste saber que tem tanta criança aí que sofreu ou que sofre algum tipo de violência. E quem está aqui comigo no estúdio é a doutora Regina Márcia Rodrigues Mota, delegada da DPCA. Seja bem-vinda. Eu que agradeço a oportunidade. Doutora, é um assunto bem delicado falar quando se fala de criança, né? Como é para a senhora trabalhar numa delegacia onde recebe tantos casos de violência contra a criança? Não é fácil, é uma delegacia que, além desse trabalho de prevenção, tem o lado social também, além do trabalho policial de investigação, ainda temos o lado que é
aquele lado social, que é receber as pessoas ali, receber pais, mães, familiares, parentes, para tratar de assunto relacionado à criança e adolescente. Muitos dos casos não chegam a ser crimes. Então, é uma delegacia que tem que estar preparada, tanto para a investigação, quanto para o contato com o público, quanto para orientação, enfim, para tratar desses assuntos inerentes à criança e adolescente, e isso para a gente sempre é um desafio. E qual que é o tipo de violência mais comum nas ocorrências? Nós temos 2 tipos que são bastante preocupantes, que são aqueles relacionados aos maus tratos, às lesões corporais e os abusos sexuais. Então, a delegacia atende, além desses, muito mais outros tipos de crime. Nós registramos vários tipos de crime contra a criança. A finalidade da delegacia é o registro de boletim de ocorrência, onde a criança é vítima em virtude da sua condição de ser criança. O fato dela ser criança, de ser uma pessoa em desenvolvimento, uma pessoa em estado de vulnerabilidade. E, além desses crimes, maus tratos, lesão corporal, os abusos sexuais, nós temos também outros, que são aqueles casos que tratam de morte a esclarecer, morte com violência, erros médicos, omissão de socorro, abandono, todos os tipos de abandono. E temos uma série de crimes, é um rol bastante extenso de crimes contra criança e adolescente. Em se tratando do abuso sexual, como vocês lidam com essas crianças? Elas falam? Como que elas chegam até vocês? As denúncias chegam muitas vezes através dos pais mesmos, e os próprios pais, e também chegam através de denúncias anônimas. Às vezes também através de relatos de escolas, agentes de saúde, médicos, enfim. É toda uma rede aí que nós chamamos de rede de proteção, e às vezes elas se ligam, estão entrelaçadas, e a gente conta muito com essa rede. E elas chegam dessa forma, essas denúncias chegam dessa forma. Os pais nos procuram quando têm conhecimento de que os filhos estão sendo vítimas de algum crime. Muitas vezes as crianças contam diretamente para os pais. Quando não tem essa liberdade de contar para o pai, uma vez que ocorre dentro de casa, elas contam para algum familiar, para algum vizinho, para algum amigo de confiança, e quando isso não acontece, a própria escola acaba observando, acaba percebendo, e também levam esse tipo de denúncia até a gente. Elas são encaminhadas para algum tipo de tratamento? Sim, sim. Além dos trabalhos da delegacia, que é aqueles trabalhos de investigação, ela é encaminhada para um tratamento psicológico. Tem também uma rede para atender essa criança. Se a criança não tiver condições, os pais não tiverem condições de oferecer um tratamento particular, é encaminhado para a rede também de atendimento, e a criança tem um acompanhamento a partir de então. Tem algum dado esse ano, esse primeiro semestre de 2014, de quantas ocorrências que a senhora já recebeu? Nós registramos, em média, 180, 200 casos de crimes contra a criança todo mês. Então, Todo mês? Todo mês, só aqui em Campo Grande. São crimes registrados tanto na delegacia, na DPCA, Delegacia Especializada, quanto aqueles crimes registrados nos plantões nas outras delegacias. E esse número vem se mantendo. Nós já percebemos que durante esses anos, todos os anos de 2009 até hoje, esses números vêm se mantendo. Às vezes eles variam, mas é um número que vem se mantendo. A gente acredita que talvez não tenha aumentado a violência contra a criança. Né? Muitas pessoas perguntam, aumentou a violência contra a criança? Mas as pessoas estão denunciando mais? Sim, a gente acredita que as pessoas estão denunciando mais. As pessoas hoje não têm mais tolerância, não existe mais aquela tolerância que antes havia em relação aos crimes contra a criança. Às vezes, a gente percebe, e comparando com os anos anteriores, e 10 anos atrás, os casos que chegavam na delegacia, principalmente os crimes sexuais, eram aqueles crimes em que havia aquela preocupação com a virgindade. E havia também aquela situação em que era... Membro da própria família também tem alguns casos. Exatamente, a grande maioria membros da própria família, e aqueles crimes que dependiam de representação, ou seja, a pessoa só era investigada, o crime só ia adiante, a investigação só ia adiante, e só havia uma possível condenação caso os pais desejassem. Eles precisavam representar, eles precisavam autorizar a investigação.
E hoje isso não acontece mais. Então, todos os crimes agora são públicos, incondicionados, eles não dependem mais de representação. A polícia, ao tomar conhecimento, ela tem o dever de investigar. E nesse ponto é que nós vemos uma grande diferença. Antes, os pais iam na delegacia, quando no exame de IML constatava que a menina não havia perdido a virgindade, eles não tocavam adiante esses casos. E hoje não. Hoje nós vemos que todos são levados adiante, os pais querem, os pais solicitam que a investigação continue e além disso também aumentou muito todos os crimes, entre todos os crimes aumentou também aquele onde os meninos são vítimas de violência. Quando a gente fala em violência, a gente só pensa em meninas, Só né? pensam em meninas. Então, hoje nós vemos também que os meninos também, quando são vítimas de algum tipo de violência, violência sexual, os pais também têm essa preocupação de procurar a polícia. Parece que mudou alguma coisa nessa questão cultural. Então, eles estão tendo mais consciência, exatamente, né? Que os crimes devem ser denunciados e que a denúncia leva à prevenção e leva também à diminuição desses casos. Que bom, isso é positivo. É muito positivo. Para o trabalho da polícia, né? Exatamente. Doutora, a gente vai fazer um breve intervalo, mas eu volto já. A TV Assembleia agora é digital. Da captação, passando pela edição e terminando na imagem e som que chegam à sua casa, o novo sistema está completo. Esse salto tecnológico acontece bem antes do que prevê a legislação federal. Pela lei, até 2016, todas as televisões terão de ser digitais. Para fazer a televisão da nova geração, a Assembleia Legislativa já trocou todos os cabos analógicos para digitais, adquiriu uma mesa de 16 canais, compressores e distribuidores de áudio, equipamento para que o sinal seja simultâneo e 6 câmeras digitais. O controle mestre está rodeado de tecnologia de alta definição. E no plenário, Júlio Maia, 2 televisões de LED de 60 polegadas e uma câmera também digital de controle remoto. Para acompanhar essa transformação tecnológica, cinegrafistas, auxiliares e diretor de TV foram treinados. Tudo afinado para que a nova TV Assembleia leve até você a melhor imagem, o melhor som e uma programação responsável e de qualidade. E agora de volta com o segundo bloco do programa Considerações. Eu estou aqui com a doutora Regina conversando sobre violência contra criança e adolescente. Doutora, sendo mulher, como é estar dentro de uma delegacia com a função de proteger realmente as crianças e adolescentes? Como mulher e como mãe, né? Não é Exato. fácil, não é fácil. Nós precisamos todo dia ter um exercício diário. Não tem como se acostumar? Não tem, é um crime... A senhora está lá desde quando? Desde 2009. E é um crime, são casos que realmente incomodam, eles perturbam muito a gente quando sai da delegacia. E eu vejo que não é só como mulher, os policiais também, os policiais homens tem algum na caso delegacia. assim, que vem na sua mente, que mexeu muito? Tem vários casos. Nós, às vezes, conversando, a gente já percebeu o seguinte, e parece que é unânime. No momento que chega a revolta, a gente recebe aquela notícia, bastante revoltante, e aí nós vamos para a investigação. Então, precisa manter aquela mente tranquila, calma, aquela racionalidade, né, dentro do possível, para manter a calma, para fazer o trabalho de forma que as coisas saiam bem feitas. E depois que tudo isso passa, que parece que começa a processar tudo isso dentro da mente e dentro da cabeça, e que a gente chega em casa e percebe o quanto foi difícil para aquela criança, o quanto esses casos são difíceis, é nesse momento que a gente dá uma parada assim, e vê o quanto que é desafiador mesmo uma delegacia que lida com crimes contra a criança. E não só com o fato de ser mulher,
Os homens também. A gente percebe isso nos nossos colegas homens que estão na delegacia conosco Eu acho que todos quando os você dias. fala em criança, Exatamente. a gente fica um pouco abalado, né? Fica muito abalado, porque são pessoas indefesas, são crianças mesmo, são vítimas, né, de pais. E muitas vezes quem deveria proteger Exatamente. não protege. O que mais choca mesmo é o fato de que essas crianças são agredidas pelas pessoas que deveriam protegê-las. Então, nós sabemos que quando uma pessoa é vítima de algum tipo de violência, de algum tipo de crime, um roubo, um estelionato, uma outra violência fora de casa, ela sabe que vai chegar em casa e vai ter um conforto. Vai ter os familiares que estão ali, que vão tentar confortar, tentar proteger, tentar, né, consolar. E nos casos de criança e adolescente, sabendo que os próprios agressores são o próprio pai, os próprios pais, os familiares ali próximos, nós sentimos bem essa sensação de abandono que a criança sente e transmite para a gente quando chega na delegacia. Na conversa que vocês têm, quando ela Exatamente. chega lá, é possível perceber isso? É possível perceber, é uma tristeza muito grande, uma sensação muito grande de desamparo. Elas transmitem de medo, o medo de perder o lar, o medo de perder o Porque pai, mesmo a mãe. elas sendo, de uma certa forma, né, maltratadas, Sim. Elas querem o lar. Querem o lar, e a culpa é muito grande, né? Quando sabe que está na delegacia e que o seu provável agressor, o seu agressor provavelmente será preso, será responsabilizado, ela sente uma culpa muito grande. Como se aquele tipo de crime, elas fossem as causadoras daquele tipo de crime, daquele tipo de desagregação que elas estão prestes a assistir a partir de então, né? Já que muitos desses casos ocorre a briga entre pai e mãe, ocorre a separação, a criança, quando as mães não têm condições de ficar com essas crianças, não acreditam na criança, ou não têm a capacidade de proteger essas crianças, elas vão para um abrigo ou vão para a casa de algum familiar. Então, isso é uma questão que envolve muito sentimento. E qual que é a faixa etária, em média, dessas Olha, crianças que a chegam? faixa etária vai de 5, a grande maioria, de 5 a 12, 13 anos de idade. Nós sabemos que tem os casos também em que as crianças, os bebês, são vítimas de violência sexual, e sabemos que crianças mais velhas também, entre os 14 e os 17, mas a grande maioria é nessa faixa de 5 aos 12 anos de idade. E também é aquela fase que as crianças estão contando, que elas começam a contar, principalmente 11, 12 anos, elas começam a contar, elas começam a compreender que aquela violência que ela vem sentindo, que ela vem sofrendo, aquilo não é normal, que é uma violência, aqueles contatos físicos, e eu estou falando de violência sexual agora, é aquele contato físico, aquele carinho excessivo, aquele envolvimento todo não é normal entre pai e filha, ou entre padrasto e filha, e enteada, e é o momento em que elas começam a contar. Tá certo. Existe, na sua opinião, alguma... vou refazer. Quais políticas públicas, na sua opinião, que deveriam ser criadas ou que já existe para ajudar essas famílias? Olha, principalmente uma campanha grande de conscientização, isso a gente já está fazendo. Nós percebemos vários setores da sociedade fazendo isso. Campanhas educativas, palestras em escola. A sociedade se preocupa com isso e a sociedade mesmo, ela busca meios e pessoas que são capazes de fazer essas palestras e de dar esse recado que é preciso combater a violência contra a criança. E, num segundo momento, é ampliar esse trabalho de investigação mesmo, né, esse que já existe, ampliar esse trabalho de investigação, ampliar essa forma de investigar, essa forma de lidar com o crime após ele já ter acontecido. Então, em 2 momentos. Um momento que é a prevenção, para que o crime não ocorra, e no segundo momento, uma forma de que, havendo o crime já ocorreu, a maneira de ser tratada esse crime, que ela seja a mais humana possível, que as crianças tenham um atendimento mais humano possível, para que elas não sejam novamente vítimas, para que isso tudo seja para a criança e também para os familiares, para as pessoas que estão ali mais próximas, que seja de alguma forma, se é possível ser,
mais leve e não tão doloroso como costumam ser as investigações, os crimes, essas questões que envolvem todo esse processo. Legal, doutora. Eu quero agradecer sua presença hoje aqui no nosso programa Considerações. Eu que agradeço. É um assunto bem delicado, acho que a gente esclareceu para quem está em casa, né, é um pouco sobre como que é a delegacia da EPCA. Gostaria que deixasse o telefone para quem de repente está em casa, nos assistindo, sabe de alguma criança, um vizinho, algum parente e queira denunciar. O telefone da delegacia é 3323-2500 e temos também o 190, que é o telefone geral das polícias, que também recebe as denúncias. A gente quer dizer que é muito importante que as pessoas denunciem. Como esses crimes acontecem dentro do próprio lar, muitos deles só chegam na delegacia quando tem uma outra pessoa que, tomando conhecimento, faz a denúncia. Então, é dever de toda a sociedade, é dever de todas as pessoas cuidar não apenas das suas crianças, mas de todas as crianças. Então, quem tiver conhecimento de que alguma criança esteja sendo vítima de qualquer tipo de violência, que entre em contato conosco. E nós também deixamos claro que, se não quiser identificar, a pessoa fique à vontade, ela terá a sua identidade em sigilo. Preservada. E essa denúncia poderá ser anônima. Legal, doutora. Mais uma vez, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço essa oportunidade, estamos sempre à disposição. E o Considerações fica por aqui. Se você tiver alguma sugestão, mande um e-mail para o endereço logo abaixo. E lembrando que notícias do Legislativo você encontra no nosso portal www.al.ms.gov.br. Até a próxima!